Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Luri Talks, o podcast da Luri Consultoria, e hoje nós estamos aqui com um cliente e parceiros aí sensacionais, o pessoal da São Lourenço. Estou aqui com o André, com o Marcelo, com o Bol. A gente vai ter muita história aí para contar sobre toda essa jornada empreendedora da São Lourenço. Eu gosto muito de trabalhar essa ideia de 3 fases do negócio, né? Aquela fase de fundação, que o negócio está começando, e a gente sabe que o desafio da primeira fase é sobreviver, não tem muito o que fazer, né? Eu tenho que arrumar receita para pagar minha despesa, para não quebrar amanhã. Agora, depois de um tempo, quando a gente dá uma organizada no negócio, o negócio estabiliza a carteira, posicionamento, a gente entra numa fase de pensar num crescimento, que pode ser intencional, pode ser puxado pelo mercado, mas geralmente ainda é um crescimento desgovernado, né? Porque a gente não estruturou a governança ainda. E depois a gente entra nessa fase aí de governar melhor o negócio, estruturar a gestão. Então essas 3 fases, essa fase de negócio dão um framework para a gente pensar aqui nosso bate-papo, nossa conversa. E já estou me antecipando aqui, mas para a gente começar de fato, vou deixar a turma se apresentar, começando pelo André, o sócio fundador da São Lourenço. Tudo bem, Ronaldo? Como vai? É um prazer estar aqui com vocês. É interessante a gente ter essa bate-papo assim, para contar e inclusive para vários outros empresários aí que a gente passou para poder servir pelo menos de guia, de inspiração aí, que os desafios são grandes, mas eles passam. Meu nome é Andrei, sou um dos fundadores da São Lourenço, hoje atual acionista da empresa, e somos clientes lá da Luri, já tem acho que 3 anos, e a convite do Ronaldo nós estamos aqui para contar um pouco da história da empresa, para contar para vocês como é que está sendo essa jornada nossa, os desafios e como que a gente tem superado e tentando sobreviver aí nesse país com tanta desordem aí, tanta problema jurídico e insegurança jurídica que nós atravessamos hoje no Brasil, né? Não é só o Corinthians que tem um bando de louco, não, né? Os Não. empreendedores também são um bando de louco, né? Tem bastante, né? Muito Isso aí. bem. Agora deixar o Marcelo se apresentar. Ô, Ronaldo, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar participando aqui do Luri Talks com você. Eu estou na São Lourenço há 6 anos. Cheguei num momento já ali no ano de 2020, um pouquinho antes da pandemia, né? Atuo na função de gerente administrativo financeiro. E, igual o André comentou, né? A São Lourenço é um case. Então, era importante a gente gravar esse podcast para compartilhar um pouco dos desafios que a gente enfrentou, né? E as oportunidades, né, que a gente desbravou aí nesses momentos aí com a São Lourenço. Sensacional, um case de muita luta, mas também de muita vitória no meio dessas lutas aí, né? O que a gente vai falar um pouco hoje. Vai, Bol, tá contigo. Primeiramente, obrigado, Ronaldo, a Luri, cumprimentar aqui o André e o Marcelo. Meu nome é Luiz Fernando Bol, sou gerente técnico comercial da São Lourenço, e falávamos já no início do nosso trabalho, né, Ronaldo, que ainda nós iríamos gravar um podcast para poder contar essa história de sucesso. E vocês vão ter certeza que ao longo desse bate-papo, vocês vão escutar histórias de superação, e para empresários e outros que estão nos acompanhando, vão ver o quanto é importante uma governança e que a empresa é feita de fases, né, Ronaldo? E que todas elas têm um início e um fim. Nós hoje vamos contar um pouquinho dessa bela trajetória da São Lourenço. E que trajetória, né? Bom, vocês se apresentaram, eu acabei não me apresentando, né? Meu nome é Ronaldo Guedes, eu sou sócio, diretor da área de estratégia na Luri Consultoria. Então, isso aqui é um momento sensacional, como o Bol resgatou ali. Chegou o dia, né, Bol, de contar Chegou. essa história, né? Então, vamos começar contando essa história aí pelo André. Como é que foi o começo da São Lourenço? De onde que esse negócio começou? O nome, a ideia, o produto, o mercado? Como é que foi isso aí? Puxando na memória aqui, há 26 anos atrás, já se passaram 26 anos, né? A São Lourenço ela é uma empresa que faz um processamento de oleaginosas, né? Somos uma indústria que processamos o caroço de algodão, exatamente, que é um tipo de oleaginosa, e transformamos isso em farelo, que é a torta de algodão, e o óleo, que é um produto que serve tanto para alimentícios quanto para biocombustíveis, né?
Então, nossa jornada começa lá em 2000, onde nós identificamos que Goiás era o primeiro produtor de algodão do Brasil naquela época. Mas só havia uma empresa, que é aqui em Tumbiara, que fazia o processamento do caroço de algodão. E o caroço de algodão, ele é um produto extremamente rico em energia, proteína e fibra. E é uma oleaginosa que o Brasil não valorizava ela. Ele era tratado mais ou menos como antigamente se tratava palha de arroz. Não tinha utilização para isso e as indústrias, o produtor lá, o produtor agrícola que plantava o algodão, ele tratava aquilo como se fosse um produto que não tinha valor. É quase que ele pagava para o pecuarista ou a indústria retirar aquilo da fazenda. Era um baita problema, né? E nós enxergamos nisso uma oportunidade que era transformar, então, uma matéria-prima, um produto primário, em um produto industrializado, né? Onde você extrai dele o que era mais rico, o que é mais rico, que é o óleo, que é produto, energia pura, o óleo, né? E a torta de algodão, então, para alimentação de ruminantes, né? Animal. E aí, como toda empresa começa aqui no Brasil, começa com uma vontade, né? Um sonho, uma oportunidade. Poxa, eu acho que dá para ganhar dinheiro nesse negócio aqui, né? Uma vontade inabalável de fazer, né? De correr essa loucura aí, esse desafio de empreender no Brasil. E aí, minha formação na área de direito e fui mexer com indústria alimentícia, pô, trabalhando com agro e com a parte industrial, né? E junto com meu pai, a família, nós entendemos que aquilo ali era uma oportunidade de negócio e fomos atrás de como é que a gente faz. E começa a pesquisar, entender aquele negócio todo. E aí a empresa nasceu bem pequena. No início nós tínhamos uma capacidade de processamento lá de 30 toneladas dia, que é uma carretinha por dia, né? Para poder colocar aquilo no mercado e entender agora, quais são os clientes, como é que nós vamos posicionar isso, com todos os problemas que nascem na indústria, principalmente que nós éramos os pioneiros de processamento de caroço de algodão com relação na fábrica do processo mecânico. Uhum. Existia essa outra empresa no estado de Goiás, mas era um processo químico muito mais agressivo, muito mais complexo, e nós começamos a fazer a parte de processamento mecânico. Só para uma base de comparação, você começou falando que eram 30 toneladas dia. Hoje é mais ou menos quanto? Hoje a São Lourenço consegue processar 550 toneladas por dia de caroço de algodão, né? Cresceu um pouquinho. Cresceu um pouquinho. Hoje nós estamos ali em torno de quinto ou sexto maior esmagador de caroço de algodão do Brasil, né? Então é uma história bem bacana de superação de desafios, como nós vamos conversar aqui um pouquinho. Uhum. E então iniciamos a empresa sem muita tecnologia, era pouca coisa que existia. Lá nos anos 30, existia o esmagamento de caroço de algodão lá mais no Nordeste, que era um grande produtor de algodão. Mas aqui no Centro-Oeste não existia nenhuma empresa que fazia aquilo, então nós fomos os pioneiros. E como pioneiros a gente acaba pagando um preço enorme por aprender como é que trabalha com isso, por entrar no mercado, ensinar o cliente como é que trabalha com isso também para o gado, como é que usa aquilo e etc, né? Então a empresa começa muito pequena, bem familiar, com pouca mão de obra, com poucos recursos, e aí a gente começa a desbravar o negócio e enfrentar todos os desafios aí que todos os empresários no Brasil passam, né? Essa primeira fase, tô te cortando, mas é para ir, que eu vou ficando tendo algumas dúvidas aqui. Inclusive, eu não sei se o Marcelo e o Borja já ouviram essa história contada então, com riqueza de detalhes, então se vocês quiserem tirar dúvida, agora é a hora também.
Essa primeira etapa de fundar com a família, né? é, eu gosto de pensar pelo menos 8 temas no negócio, né? Financeiro, comercial, marketing, relacionamento, operação, inovação, RH, TI. E aí também tem a parte jurídica, tem a parte de governança e gestão. Se você fosse elencar assim os principais desafios, dores, as dificuldades que você teve nessa primeira etapa assim do negócio, que eu sei que são muitas, mas assim, o que era que doía mais? Era aquela falta de capital de giro? Era o processo produtivo ainda não consolidado? Era a logística? O que você me diria assim? Era conflito familiar? O que era mais pesado ali no começo? Ah, eu acredito que a parte de capital de giro realmente foi a mais pesada no nosso caso, né? Nós começamos a empresa acabamos investindo o que foi possível investir na parte fabril, e aí o capital de giro é que pesou, né? E é claro que com isso vem vários outros problemas, né? Como é que você estrutura uma equipe com um investimento pequeno, com um investimento baixo, né? Como é que você vai e faz investimento nas áreas de gestão, na área comercial, enfim, todas elas, igual você citou, sem ter recurso disponível para fazer aquilo. Então, não adianta você querer, não adianta você saber que tem que mexer nisso, que tem que investir naquilo, se você não tem a ferramenta. Não adianta você querer cavar se você não tem a pá para poder cavar, né? Na área comercial, realmente a gente enfrentou um belo desafio também, que como não existia esse produto no estado de Goiás, todos os clientes, os possíveis clientes que a gente ia conversar, falaram, mas eu não sei nem o que é esse produto. Aonde que tem? Cadê a literatura dele? Como é que usa ele? Então, nós tivemos que nos desdobrar para poder aprender também, aprender junto. Quer dizer, a gente sabia que historicamente era um produto de altíssima qualidade, custo-benefício para o confinamento, para o gado leiteiro, e não só para esses, né? Todas as fases de crescimento e engorda do animal, mas nós não tínhamos dados concretos para a gente poder chegar e mostrar. Então, o nosso desafio na área comercial foi muito assim: separa aí uma quantidade de animais para a gente testar juntos, para poder ver os resultados que ia dar, que eu tenho certeza que você vai entender e vai gostar do resultado, né? Porque a gente tinha isso só em bibliografia, né? Uhum. Então a área comercial realmente foi um desafio enorme no nosso caso, né? Tem que educar o mercado, né? Assim, o mercado, e testar o produto E também, né? testar. Mas logo ali com 4, 5 meses talvez de produção, quando a gente começou a afinar as máquinas e começou a sair um pouco de produção, nós procuramos aqui em Goiás um grande confinador e levamos para ele o produto. Falou, olha, está aqui um produto novo que não existe ainda aqui no Centro-Oeste e tal, mas nós entendemos que é um produto não um bom resultado, mostramos o que a gente tinha de informação para ele, e ele topou, assim, usar para experimentar, né? Então começou a fazer os primeiros testes, separou lá um ou dois currais de animais, que o restante ele continuou tratando com a dieta que ele usava normalmente. E quando fez o abate dos animais, o resultado foi tão superior aos outros currais, aos outros animais que estavam no mesmo regime de confinamento ali, que aí ele falou, bom, agora sim, eu vou fazer então um primeiro pedido sem ser o experimental, né, para usar. Só que a hora que ele fez o primeiro pedido, o pedido dele demandava a nossa capacidade de produção inteira durante 4 meses. Nossa, imagina só. Ali eu não podia oferecer produto para mais ninguém. Eu tinha que Exclusivo. trabalhar para exclusividade. Aí eu olhando e falei assim, bom, então agora já sabemos que o negócio é bom, agora sabemos que dá resultado, nós já temos os números que ele nos compartilhou, né? E aí agora nós temos que dar um jeito de investir mais nessa empresa aqui, porque assim, ela está nascendo pequena demais, é um negócio muito modesto perto do potencial, né? E ali começou a história da gente crescendo a empresa à medida que fosse possível, né?
muito conservador, eu sou uma pessoa muito conservadora, Pé meu no chão, perfil né? é... Então, Conservador, assim, a prudente. gente nunca gostou de avançar muito em alavancagem, então fomos crescendo ali devagarzinho, conforme era possível o negócio. E aí a empresa saiu, então, de uma capacidade produtiva de 30 toneladas dia. No final do primeiro ano, nós já tínhamos uma capacidade instalada, salvo engano, de 100 toneladas por dia. E aí a empresa vem crescendo dentro desse ritmo aí. Chegamos na unidade que nós tínhamos, chegamos com a capacidade de 180 toneladas dia na primeira unidade, né? Poxa, e aí vem... Claro que não é tudo mar de rosas, né? Então, tínhamos um produto que tinha uma demanda muito boa, muito interessante, resultados muito bons. E na parte de capital de giro, uma deficiência de capital de giro, e com todos os outros problemas que a gente vinha enfrentando, né? Lá nesse meio do caminho, lá em 2006, por aí assim, 2005, 2006, então Goiás ainda era o primeiro produtor de algodão, e aí houve um problema enorme climático aqui que dizimou a boa parte das lavouras de algodão aqui. Então, de repente, do dia para a noite, com mais ou menos tudo planejado, estruturado, aí falta o caroço de algodão. Os produtores que eram fornecedores nossos não deram conta de entregar a mercadoria porque quebrou a safra realmente. E aí, quando a gente teve, então, um primeiro revés, assim, um primeiro dissabor grande aí, que foi um gigante desafio que não estávamos esperando, para poder enfrentar isso, né? Pô, e De agora? repente Como você é que está nós sem fazemos? matéria-prima. De repente está sem matéria-prima. E o pior, né? Com algum nível de adiantamento a fornecedores que os caras não deram conta de entregar. Nossa. Aí a situação começa a se agravar com força mesmo, né? Então fomos sendo muito criativos lá, com poucas ferramentas que a gente tinha e algum nível de investimento que nós tínhamos começado a fazer. Né? Para tudo, volta, como é que faz daqui agora? E aí a gente vai caminhando até 2007, onde esse grande cliente nosso na época falou assim, agora eu preciso que você aumente o que você está me fornecendo aí, que você multiplique por 5 o que você está me fornecendo hoje. Né? Precisava de 5 vezes o que a gente estava a conta de entregar. Né? Aí foi um outro desafio. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Naquele momento nós entendemos que tínhamos que partir então para uma nova unidade. Isso foi lá em 2007. Só uma dúvida antes, fazer um corte aqui rapidinho. Antes de você chegar nisso, você veio de um crescimento acelerado. É claro que esse salto de demanda aí é mais agressivo, mas você já vinha num bom crescimento. Uma dúvida que eu sempre tenho é, toda vez que a empresa tem que crescer, né, você começa a ter gargalos. Um deles é, vende, consigo entregar? Porque entre ter capacidade produtiva e produzir e entregar, tem uma distância ali, né? É. Você já comentou do capital de giro, também é outra demanda que acaba tendo no crescimento, aquela demanda de capital de giro, até porque então a indústria tem esse investimento alto, né, em expansão. Mas como que foi nessa primeira etapa de crescimento, como é que foi a parte da produção, da entrega? Porque como você não comentou muito, eu imagino que talvez não tenha sido uma dor muito grande, ou não, né, ou era, mas... Porque produzir e entregar, que a gente fala de 3 pilares, né? Sucesso do acionista, sucesso do cliente, sucesso da equipe. Então, acionista, a gente fala do tema financeiro e comercial. Eu quero vender para crescer e eu tenho que ter esse crescimento com lucratividade, com uma boa margem, com bom lucro e um retorno para o capital investido, né? Que esse lucro tem que entregar para o acionista e o crescimento do patrimônio. Agora, para o cliente que não está muito atento e nem preocupado se eu estou dando lucro ou prejuízo, se eu estou crescendo ou não, né?
ele quer, na verdade, a entrega dele, com qualidade, com pontualidade, com agilidade, que, né, cumprir o que foi prometido e às vezes até mais, né? Superar aquela expectativa. Exato. Então, fez a venda, beleza. O acionista está enxergando com bons olhos, né? Opa, uma venda boa, uma receita maior, eu vou crescer. Mas isso depende dessa jornada completa, ou seja, eu consegui entregar isso para o meu cliente, que eu fiz essa promessa para ele, uma vez que eu estou vendendo para ele, aumentando a minha venda, né? Como é que foi essa parte ali da produção, da operação? Nós identificamos lá, nesse período, lá no início da empresa, assim, que é, a margem era uma margem apertada para trabalhar. Quando a gente olha a indústria, principalmente a indústria do agro, assim, que é o processamento de produtos do agro, ela não é uma indústria, uma empresa que deixa uma larga margem. Então a gente tem que trabalhar em escala, né? E é por isso que hoje as indústrias, elas cada vez vão investindo mais em capacidade produtiva para poder compensar a baixa margem e principalmente quando a gente olha e fala assim, as intempéries que acontecem, né? É a taxa Selic que de repente está de 6% ao ano e aí daqui a pouco ela está a 15% ao ano. São os problemas jurídicos, a insegurança jurídica que afetam exatamente o negócio. A gente sabe que o Brasil é extremamente protecionista quando a gente fala de direito do trabalho. Então, todos esses problemas, eles entregam no nosso negócio, especificamente, uma margem pequena. Lá no início, quando nós identificamos que a empresa era muito pequena, tínhamos que crescer, a gente vai muito no automático, né, Ronaldo? A gente não começa um negócio pensando assim, poxa, primeiro eu vou pensar em governança, primeiro eu vou pensar em estruturar. Nada, a gente vai crescendo no automático, assim, né? E aí lá atrás, todo negócio tem que dar resultado, mas primeiro lugar vamos crescer para poder conseguir trabalhar com a margem, e aí é aquele crescimento desgovernado, né? Então você não olha todos esses pilares assim com esse nível de profissionalismo que hoje nós estamos aprendendo aí com vocês e que a gente chegou a esse ponto de entender muito bem isso, né? Então, sim, o acionista era o último que tinha que ganhar dinheiro naquela. Tinha que vender, tinha que entregar para o cliente, porque se você não entrega para o cliente e não atende ele bem, amanhã ele não compra de novo, né? Exato. Então, cuidar da recorrência das compras, tratar muito bem da mesma forma os fornecedores também, né? Que se você não tiver um bom relacionamento ou não cumprir o que foi tratado com o fornecedor, depois ele não te vende mais. E depois o acionista era a última coisa que a gente lembrava, né? Se desse conta de pagar as continhas ali do dia a dia ali, tava bom na época, né? É claro que isso não era por vontade, mas era o que dava para fazer, né? Ia na raça mesmo, né? Ia na Vender, raça, tem que entregar. Dá um não jeito. tem jeito. E aí a gente foi crescendo, a empresa foi realmente ganhando uma musculatura ali, fomos ganhando espaço no mercado e sempre tratando tudo com muita responsabilidade, né? obrigado, nos compromissos, né? E até que, infelizmente, lá em 2007 para 2008, quando a gente resolveu aceitar esse desafio de aumentar mais ainda a produção, nós tínhamos que, então, fazer novos investimentos para poder aumentar a capacidade produtiva. E quando a gente estava fazendo isso, aconteceu aquele problema lá atrás, em 2007, que foi aquele problema gerado inicialmente lá nos Estados Unidos, com os bancos, com as hipotecas lá de segundo, terceiro grau, que começou a desmoronar, exatamente, começou a desmoronar o mercado financeiro. Uma crise a nível mundial, e a Luri estava nascendo ali, porque a Luri foi fundada em janeiro de 2008, então foi bem no auge ali do caos financeiro e a gente ali... E aí os bancos, de repente, cortam todas as possibilidades de financiamento, de linha de crédito, não, trava tudo, não cede mais dinheiro para ninguém, inclusive
boas empresas, boas grandes corporações aí passaram realmente apertado também por ter travado as linhas de crédito aí, né? E aí, nesse momento, nós estávamos, então, em fase de construção da segunda unidade. Bom, finalizamos a construção da segunda unidade do jeito que foi possível, mas, infelizmente, o nosso cliente teve um problema monstruoso que atingiu ele absurdamente, né? E é claro que aí espirrou na gente, era o nosso maior cliente, nós estávamos fazendo um investimento para poder atendê-lo e a outros, né? E aí a São Lourenço, então, experimenta no meio de construção do negócio, no meio de consolidação, no meio da gente ter, então, uma empresa que estava ficando já estável do ponto de vista financeiro, no momento de começar a organizar a parte de estratégia, parte de governança, parte comercial, enfim. Aí a gente passa num segundo revés, esse foi bem pesado mesmo, né? E aí, poxa, e agora? Por lá Como que é que nós nasceram todos os fazemos? cabelos brancos, né? Os que ainda tem, né? Ainda tem. Aí foi um momento que exigiu da gente, assim, realmente bastante criatividade poxa, contraímos, então, endividamento, e a situação piora bastante, né? Mas na nossos princípios só tinha um jeito da gente, então, superar aquela crise, né? Então, fizemos um grande investimento lá na construção da segunda unidade, que não se consolidou, porque ela não chegou a rodar. E aí a gente, então, atravessa um problemas muito sérios, sem capital de giro e, além disso, com um endividamento que não era possível a gente cumprir, porque aquele endividamento ele tinha que ser pago com as duas unidades. O planejamento foi para as duas unidades rodarem e aí fazer frente a esses compromissos, né? Mas, então, na nossa cabeça é o seguinte: tem que rodar com capacidade máxima, que aí os problemas financeiros se resolvem e a gente volta a seguir, então, o planejamento inicial, né? Uhum. E aí, como é que você faz isso? No meio de uma crise mundial, crise de crédito no mundo inteiro, e o nosso ainda com esse nível de acentuação, né? E aí nós ficamos algum tempo para poder digerir isso e fomos fazendo o que foi possível, né? Nesses anos a empresa, então, enfrentou todos esse tipo de problema, e aí que não deu mesmo para a gente pensar em governança, para pensar em estruturação, para pensar em profissionalização de equipe, trazer profissionais de alto gabarito para nos ajudar, não tinha jeito. Modo de sobrevivência total, né? Sobrevivência, vender o almoço para comer a janta, né? Exatamente. E vender a janta para pegar o café da manhã. Né? Poxa, Desse jeito. foram anos bem complicados mesmo. Mas assim, nós somos muito resilientes, a gente nunca jogou toalha, né? Pô, e entendíamos assim que a empresa era viável, que a empresa tinha condição de sair daquele furacão ali, e só tem um jeito da gente fazer: vamos trabalhar que vai dar certo, né? Bom, infelizmente nós fomos enfrentando essa crise e tal, e todos esses problemas, até que chegamos lá em 2017, 2018, com a seguinte certeza: nós temos que botar um stop na situação de como estava sendo conduzida a empresa, de todo aquele cenário, e aí partir para uma reestruturação completa. Entendíamos que tínhamos um excelente produto, tínhamos uma demanda de mercado excelente para o produto, tínhamos uma capacidade fabril adequada para atender isso, tínhamos expertise no negócio, então conhecíamos bem todo o negócio, toda a cadeia de suprimentos, os clientes, conhecíamos tudo, dominávamos bem isso, mas aí tinha que ter o toque de profissionalismo ali no negócio. Tínhamos então que profissionalizar e principalmente equacionar a situação de capital de giro, né?
foi onde a gente entendeu que, pô, precisamos de ajuda. Do jeito que nós estamos tocando, não dá mais para tocar, então temos que profissionalizar o negócio e partir para aplicar aquilo que eu sempre pregava para minha turma. Bom, temos que ajeitar tudo dessa forma, né? Uhum. Então convidamos um escritório aqui de Goiânia, que larga experiência em reestruturação de empresa. Posso falar o nome? Não? Pô, ué. Fique à vontade. A Eu tenho que gente perguntar para a empresa, mas eu acho que ela vai achar bom. Pode fazer o merchan. Propaganda gratuita, né? tem bastante admiração e excelente indicação, que foi o Dr. Murilo Lobo, que nos assessorou muito nessa reestruturação da empresa. Então, cheguei ao nome dele através de um grande amigo que chamei ele e falei, vem cá, me ajuda a olhar essa empresa aqui, né? Uhum. Então, fez aquele primeiro momento de diagnóstico ali, o Murilo mais a equipe dele, o Agnaldo Pacheco lá na parte econômica da empresa e tal, e olharam aquele diagnóstico e me disseram o seguinte, olha, a empresa sua realmente ela é muito boa, tem todas as características aí para ser um bom negócio. E aí você precisa de tomar algumas decisões que vão ser amargas, mas o remédio é eficaz e aí você vai conseguir reestruturar e tal, e nós conseguimos te ajudar nessa reestruturação da empresa após esse primeiro diagnóstico, né? E a reestruturação, ela tinha 2 pilares centrais, iniciais ali. Um era o ingresso de um capital de giro na empresa, suficiente para ela poder, então, fazer frente à demanda do tamanho que ela já estava. E o outro remédio que nós tínhamos que tomar era uma recuperação judicial. Nós, com o ingresso do capital de giro, só tinha uma maneira da gente fazer ele sem terceiros entrarem, né? Foi a venda de um imóvel que nós tínhamos, que era onde a primeira unidade funcionava, né? Então optamos por vender o imóvel e aplicar o recurso dentro da empresa. Só que no momento de crise, a venda do imóvel, ele tinha que ser, não podia demorar. Eu consegui negociar a venda do imóvel, mas eu tinha que entregar. Como a gente funcionava a fábrica nesse imóvel, eu tinha que desmobilizar toda a fábrica. Uhum. E aí começar a rodar na outra unidade que foi construída lá atrás, em 2008, que estava parada desde então, gerando só custo, né? E aí, nesse momento, nesse planejamento de vender o imóvel e entregar, a empresa ia ficar alguns meses então, sem faturamento. A empresa que estava com todos esses problemas que a gente estava enfrentando, e de repente ter que ficar aí mais 4, 5 meses sem faturamento, foi aí onde eles disseram para a gente o seguinte, não, você tem que pedir um RJ para se proteger e para que esse recurso ele chegue realmente aonde ele precisa. O remédio seja exatamente entrar como capital de giro, né? E aí foi uma decisão difícil para tomar, um remédio bem amargo para tomar, mas eu fui convencido por eles que seria o melhor remédio. E assim fizemos um planejamento de reestruturação da empresa, onde a venda do imóvel ingressou como capital e, em paralelo a isso, nós fizemos o pedido de recuperação para poder organizar toda essa parte de necessidade de recurso, né, de receita versus despesa. Isso foi em 2019 que isso aconteceu, né? Bom, fizemos todo o processo e aí traçamos o planejamento para isso e aí partimos para executar, né? Nesse momento houve também uma reestruturação societária, onde a família então quis sair do negócio e foi onde eu continuei. Falei, bom, agora eu fiz o plano, agora eu vou até ele dar certo, né? Bom, lá nesse momento, uma das coisas que eu tinha na cabeça é o seguinte, a empresa, ela tem que ser profissional. Nós temos que
colocar pessoas profissionais nos lugares para poder nos auxiliar nas tomadas de decisão e para executar tudo que é necessário. Não pode ser um negócio tocado amadoramente, né? E foi aí que chegaram alguns gestores lá, entre eles o Marcelo está aqui com a gente, que foi convidado para assumir a parte administrativa e financeira da empresa. Junto com ele, um pouco antes dele, veio o Luiz Cláudio, que faz toda a parte de logística e suprimento da fábrica. Na mesma época, convidamos lá o Pedro Crespilho, que hoje é nosso... Naquela época, ele já assumiu a cadeira de gerente industrial. É um engenheiro que trouxe lá de São Paulo e convenci ele a mudar para Professor Pardal, Britânia. O Pedrão junto comigo, antes disso, já estava o Fábio. O Fábio hoje é nosso gerente de controladoria. E o Bol veio um pouco depois. Na época tinha um outro gerente comercial que tinha assumido a cadeira lá, né? Então eu tinha uma possibilidade de acertar. Eu não tinha outro tiro para dar. Eu não tinha outro imóvel para vender e não tinha outra recuperação para pedir. Era só uma, né? Só tinha uma possibilidade de dar certo. E ali então nós direcionamos toda a nossa energia e mais um monte de cabelo branco para poder para poder fazer o negócio funcionar. E a missão deles foi um desafio, um baita de um desafio, porque Marcelo é egresso de grandes empresas, trabalhou em multinacional também, assim como os outros, e aí sentar numa cadeira onde uma empresa que está pedindo uma recuperação judicial, com todos os problemas que nós enfrentávamos, e acreditar no negócio, né? A gente não se conhecia. E aí eu disse para ele, vem, acredita no negócio e acredita em mim que nós vamos fazer esse troço dar certo, né? É uma história sensacional com todo o beabá de um case de gestão, né? A fundação, a dificuldade inicial, o crescimento, uma crise. Foi ótimo você falar da questão da crise do fornecimento, depois a crise financeira, porque a gente fala que o mapa não é um terreno, né? Então não adianta você fazer um planejamento estratégico maravilhoso, porque ele é uma hipótese estratégica. Ninguém tem bola de cristal. Então, no final de 2019, eu estava lá com todos os meus clientes fazendo planejamento estratégico, pensando em 2020 e os próximos anos, né? E todos estavam muito otimistas, porque o Brasil estava decolando, estava animado, né? Com ótimas perspectivas. Então todo mundo colocou aquelas metas bem desafiadoras, objetivos bem agressivos, né? E começou o ano de 2020, janeiro, batendo todas as metas. Mas aí de repente vem fevereiro, março, lockdown, uma pandemia. Então, mesmo que a gente já tinha alguns sinais ali aparecendo na China e tudo mais, ninguém olhou para isso como deveria. Ninguém olhou mesmo. Porque estava todo mundo ali realmente focado no otimismo. Porque a gente tem que lembrar que a década aí de 2010 foi uma década muito difícil. Então, parecia que finalmente a gente ia sair dessa bagunça, dessa dificuldade que foi essa década, né? Estamos vendo uma luz no fim do túnel, agora vai, né? Então estava todo mundo muito animado, né? E aí, quando vem o lockdown, a gente tem que revisar todos os planejamentos estratégicos. E né? agora, né? E agora? Só que aí tem um detalhe, né? Como nós atendemos empresas de vários segmentos e vários portes, isso é uma lição muito grande para a gente também, né? A crise não é igual para todo mundo. Então, quando vem a pandemia, por um lado a gente tinha empresas que eram clientes que trabalhavam com grandes eventos, essas fecharam as portas e não voltaram tão cedo, né? E, por outro lado, a gente tinha empresas que eram do ramo hospitalar, distribuidores de equipamentos hospitalares. Essas empresas cresceram assustadoramente, né? Toda crise traz oportunidades, né, Ronaldo? Também. Então você tem que revisar, às vezes para baixo, às vezes para cima. Mas é isso, o mapa não é o terreno, o planejamento é o orientador. Mas quando eu vou para o jogo, né? O mundo militar, o meio militar, tem uma frase clássica que é: nenhum plano sobrevive ao primeiro tiro. É verdade. Então você fez um plano maravilhoso de guerra lá e tal, deu o primeiro tiro, a coisa bagunçou, você vai ter que ir se adaptando, né? Exatamente. E o general supremo lá das Forças Aliadas, na Segunda Guerra Mundial, ele falava que o plano não vale nada, mas o planejar vale tudo. Por que isso? Porque o plano ele realmente vai mudar, né? Porque quando você começa, as coisas vão mudando.
Mas quando você faz esse exercício de planejamento, você, na verdade, está desenvolvendo essa competência que vai ser fundamental na hora da execução, que é de adaptação. Como você planejou, você olhou vários cenários. Então, quando você tem que adaptar, ajustar, você sabe, fui para a guerra, queria ir pela direita, cheguei lá, o inimigo estava lá, não vou continuar, eu vou mudar. Mas eu sei que tem um caminho pelo centro, pela esquerda, para um lado, para o outro. Eu tenho outros caminhos porque eu planejei, eu analisei, eu olhei os cenários, né? Então, estou mais preparado na hora da execução. Então, isso acontece demais. Agora, um ponto que é fundamental, que eu gostei demais do André falar, foi esse momento de montar um time profissional. Eu falo muito com os meus clientes que você tem que entender qual é o seu contexto, onde você está e onde você quer chegar. Nós somos o país do futebol, então a metáfora do futebol é ótima, né? Quando você tem um time na Série D, você tem aquele time que você monta para a Série D. Beleza, vai te atender ele na Série D. Você subiu, você foi para a Série C, talvez aquele time da Série D já não vai dar conta da Série C. Aí você vai ter que repensar ali o seu time, a estrutura. Você vai para a Série B, mesma coisa. Vai para a Série A, é outra estrutura, outro time, né? Então, se você quer avançar e continuar avançando, a sua equipe tem que ir avançando também. Então, mesmo o melhor jogador do Brasil, né? O Neymar, Ronaldinho. Eu sou da época do Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, né? Somos todos. Né? Tempos Coisa bons. boa, né? Época Bons boa. tempos. Mas mesmo essa turma, mesmo o Romário, né, que ganhava tudo aqui no Brasil, quando ele vai jogar fora, ele tem que ir para um novo patamar. Porque a competência dele que fez ele ser campeão aqui, não necessariamente vai ser suficiente para ele ser campeão num campeonato mais competitivo, né? Então ele vai ter que se desenvolver. E eles passam por essa jornada de ir para um novo patamar. Então, quando chega esse momento e o André fala, e eu fui montar um time, é porque estava na hora de entrar com o time para um novo momento. E aí, nesse ponto, assim, eu queria dizer e elogiar, né, que todos vocês, que a minha percepção é que Deus foi muito bom com o André, né, abençoando toda essa jornada aí, e na hora de montar o time também, ele foi muito abençoado, porque eu vejo como vocês são um time muito coeso, muito dedicado, muito responsável, Exatamente. de muita competência, né? Então vocês estão de parabéns, não é à toa que a gente está fazendo esse podcast aqui todos juntos, né? Porque eu gosto de trazer as pessoas que eu entendo como referência, para a gente ter bons exemplos, se inspirar, né? E aí chega então o Marcelo lá, 2019, Marcelo? 2020. 2020. Já chega na pandemia, para ficar bonito. No pé da pandemia, né? Na portinha, né? Como se diz. E como é que foi essa chegada lá com esse desafio junto com o André aí no meio de uma pandemia? Então, eu cheguei lá em dia 1º de março de 2020. Que beleza. Cheguei no nosso escritório, ainda era em Trindade ainda. E eu e o André, a gente fazia essa ponte aérea Goiânia-Trindade todo dia. A gente morando aqui em Goiânia, né? E a gente começou as atividades lá. E eu peguei essas primeiras 2 semanas. Sou muito estudioso em querer mapear os processos. Igual você falou aí de planejamento, né? Acho que eu sou o cara que mais fala de planejamento na São Lourenço ali. Então, tudo eu quero planejar, eu quero analisar cenários para tomar a melhor decisão, né? E trazer as melhores oportunidades, mitigar os riscos, né? Então, eu sempre trabalho muito em cima disso. E aí, fiquei ali 2 semanas, né? Conversando com cada associado ali da unidade de Trindade ali. E fui no comercial, fui na logística, fui no financeiro, fui no RH, fui na contabilidade. E ficava ali 1, 2 horas conversando com cada um, anotando tudo que eles faziam, né? E aí o André falou, fica aí uma semana aí, analisando tudo aí, depois a gente senta e conversa, né? E... Toma pé da situação. E nesse momento ele e o Fábio estavam já numa situação bastante desafiadora, que era esse período aí que a fábrica ainda não estava rodando, né? Ausência de faturamento, então um cenário bastante difícil. Eu lembro que eu cheguei junto com a energia elétrica, né, André? Não tinha energia elétrica lá. Também teve essa, né? Na passagem da fábrica daqui de Trindade para Britânia, nós demoramos 11 meses para conseguir ligar a energia lá. Nossa. E aí, trabalhando nesse tempo todo com grupo gerador, né? Aí, o custo absurdo, os vizinhos lá, poxa, a energia não tinha a força que a gente precisava. Ixi, foi complicado. Aí eu cheguei
e fiz essa análise preliminar, né, para eu sentar na cadeira, porque o Fábio, ele até então ele era o gerente administrativo financeiro e ele ia seguir na controladoria e morar lá na fábrica de Britânia, né, na cidade, né? Ia fazer essa atividade lá e eu assumi aqui em Goiânia. Aí a hora que eu sentei mesmo na cadeira, né, o Fábio sentou comigo e até hoje é um grande parceiro meu, né? A gente faz um bate-bola muito legal, a controladoria, o financeiro ali. Sim. A gente brinca que a gente somos os gestores separados que mais conversa durante o dia. Eu e ele, a gente conversa todo dia bastante, né? Então a gente faz uma gestão bem próxima. E aí no dia, depois de uma semana ali, que eu fiz vou dizer, um mapeamento, né, de um diagnóstico preliminar do que eu ia assumir, aí ele me contou, né, todos os desafios que a São Lourenço estava passando naquele momento ali, né, e, igual o André falou, né, acredita em mim, vamos lá, né, vamos juntos, né, arregaçar as mangas. Aí ele me mostrou o plano de recuperação judicial e eu vi ali uma grande oportunidade de sucesso, né. Então, realmente, o desafio era grande, igual o André falou, mas os números mostravam que o mercado ele estava ali ávido a ter um produto de qualidade igual a São Lourenço produz. Tinha demanda, né? Tinha demanda. E tinha o primeiro detalhe, que era o capital de giro, né, que foi colocado para investir no negócio ali, depois da venda da área de Trindade. Então a gente começou a trabalhar e eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de fazer o meu melhor com as ferramentas que eu tenho. Então a gente faz o melhor com o que tem e aí gradativamente a gente vai melhorando, né? Vai fazendo melhoria contínua, mas sempre trabalhando com o que tem à disposição hoje. Então abracei aquela equipe e vi ali algumas pessoas que poderiam entregar com orientação, entregar mais com uma orientação ali, né? Fomos capacitando a equipe, fomos fazendo alguns ajustes e começamos, né? Começamos pequenos detalhes, né? Tipo assim, documentação para cadastro. Não tinha, né? E assim, né, André, nós precisamos de uma consultoria que nos ajude a organizar a empresa, a pensar em planejamento, a pensar na estratégia. Então, não, Marcelo, vamos cuidar do dia a dia aqui fora, nós precisamos desse pessoal, nós precisamos de uma consultoria. Isso foi lá em 2020. A gente Já estava plantando a sementinha. Porque ele tinha experiência com grandes empresas, né? E eu estava aprendendo como é que fazia gestão do negócio, né? Então, é claro que a vinda deles todos somou nisso tudo, né? Cada um veio trazendo experiências de outros negócios e a gente ia filtrando aquele negócio e começamos, então, a dar largos passos aí com relação a isso, né? Isso é um ponto muito importante, porque o fundador raramente é um gestor. São competências diferentes, né? O fundador tem aquela competência sensacional de matar nos peitos e partir para cima e ser um desbravador, né? Vai abrindo, Faz tudo. vai metendo facão no mato, ele vai abrindo o chão e vamos para cima e fazendo a coisa acontecer, né? Enquanto que gestão é uma outra competência, né? Parar, planejar, organizar, controlar tudo ali e tal, e fazer isso de uma forma bem estruturada, né? Por isso é tão bom o fundador ter um time muito bom de gestores ali, porque você vai complementando essas competências, né? E esse momento é importante também. E o momento do crescimento, ele demanda isso, né? Você tem um time bom para suportar esse crescimento. E aí, muito desafio ali no começo, né, Marcelo? Passou quanto tempo chega o Boli? Exato. Aí começamos ali, veio a pandemia, igual você falou. No. Os desafios foram grandes. Mas E vocês não pararam, né? não paramos. Um dia. Nenhum dia. Nenhum Boi e dia. vaca não para de comer, né? E aí foi uma boa oportunidade, né? Então a gente soube abraçar essa oportunidade. O André já tinha negociado muito bem os contratos de matéria-prima. Os contratos de caroço foram muito bem negociados na época, pré-pandemia, né? Isso aí foi uma grande vantagem competitiva no mercado, então a gente já comprou bem. E aí as commodities saltaram naquele momento ali, a gente foi junto. Então, assim, trabalhamos muito, com muita austeridade? Trabalhamos, mas também tivemos a oportunidade que foi bem aproveitada, né? E aí a gente teve ali, em 2020, já o vislumbre de um bom ano por conta
do processo que foi bem conduzido, né, nessa mudança da recuperação judicial, pandemia, Mudança de fábrica. mudança de fábrica. Aí tivemos o primeiro lucro da São Lourenço. E aí conseguimos já algumas vitórias ali em prazos médios, para diminuir um pouco o prazo médio de recebimento, que era um gargalo que a gente tinha, né? Então, ali 2020 já foi muito bom. 2021, Ajustando esse capital giro, então, né? Os sim, prazos médios de recebimento, pagamento, estoque, isso. para organizar melhor, para não ficar tão apertado ali o caixa, né? O cenário, quando a gente chegou, era um pouco desafiador, porque o prazo médio de recebimento era superior a 60 dias. E a gente, com aquele cenário de recuperação judicial, que o prazo de pagamento é à vista, então, quer dizer, eu tinha um descompasso de 60 dias ali, né? Então, a gente foi trabalhando Haja gradativamente. capital de giro, né? Haja. Pra suportar. Nunca, no cenário desse, o capital de giro da venda do imóvel não era o suficiente para tocar. Então, essa foi uma das ações dentro do planejamento todo que nós fizemos, né? Equacionar essa questão do descasamento aí. Perfeito. Isso. Exatamente. E aí, vou chegar no BOL, o BOL chegou em 2021, né, BOL? 2021. Ou 2021. novembro de 21. Aí, vou falar um pouco aqui as palavras do André, e ele complementa aí, né? Porque o André sempre acreditou no Concentral, que é o nosso maior produto. Que depois eu vou pedir para ele contar a história do Concentral, porque ele pulou essa parte aí, que é o nosso maior produto. E ele sempre acreditou no Concentral. E o Concentral tem um apelo técnico maravilhoso. Então, ele é muito diverso, né? Então, ele tem ganhos tanto no gado de corte quanto no gado de leite. E no dia que ele conheceu o BOL, um apaixonado, né? Um entusiasta pelo Concentral, né? Foi aí que começou o relacionamento, vou dizer assim, né? Exatamente. Vou passar para vocês aí, para vocês continuarem essa boa Como história. é que foi essa história aí, Bom? Então, essa história é bem interessante. Em 2021, eu sempre brinco que você não vende o que você não compra, né? Sim. E eu comprei o Concentral, foi amor à primeira vista, né? Eu gosto de brincar aqui. O apelo técnico do produto, a versatilidade dele é muito grande, né? Em 2021 eu vim visitar São Lourenço como cliente, eu era um cliente da São Lourenço, e vim conhecer São Lourenço, porque nós já trabalhávamos com o produto já em vários estados do Brasil e quis saber um pouquinho mais, como é que é produzido, como é que funciona esse processo, né? E foi aí que eu conheci o André, né? Conheci o André, na época o Pedro, o Fábio, e o André me perguntou, mas como é que você consegue posicionar esse produto? E eu expliquei para o André, olha, teu produto faz isso, isso, isso. Por esse motivo, ele é diferente no mercado, um produto único. Né? Ainda hoje eu digo, nós não temos concorrentes, né? Concorrentes existem no mercado, mas para o nosso nicho de mercado, nós conseguimos navegar diferente, né? Passado um tempo, a gente se conheceu, começamos a conversar, e o André me fez uma proposta. Eu sou de Santa Catarina, né? O André me importou para Goiás, me fez uma proposta e eu acreditei no projeto, acreditei no produto, vi uma grande oportunidade, como o Marcelo falou. Eu olhava para São Lourenço e via uma empresa como ela é hoje, só que claro que no começo tem os espinhos, né? Você não começa colhendo do dia para a noite, né? E então em outubro de 2021 eu cheguei, em novembro de 2021 eu cheguei na São Lourenço então para assumir a área comercial. Quando a gente chega, faz como o Marcelo mesmo colocou, né? Você faz um mapeamento dos processos. Então, como o André bem colocou, a São Lourenço ela vinha de uma dificuldade. E nisso ela tinha por várias vezes interrupção, muitas vezes de fornecimento de produto. E na nossa cadeia de suprimentos, a nutrição ela não pode ter interrupção. Se você tem lá uma boiada no confinamento, ela não pode ficar sem comida. Se você tem uma nutrição nas vacas de leite, da mesma forma. E a São Lourenço, por vezes, ao longo dessa trajetória, ela acabou tendo que ter alguns momentos, como o André falou, ficou meses parado. Mas... E esses problemas geraram uma certa desconfiança de alguns fornecedores. Exatamente. Né? Quando eu cheguei, eu mapeei e vi que a empresa ela tinha feito toda essa reestruturação. Então eu podia apostar de que a fábrica lá com o Pedro estava rodando, que o financeiro com o Marcelo estava afinado, que a logística com o Luiz Cláudio estava legal, que o Fábio nessa parte da controladoria estava rodando. Então isso me deu muita o quê? Credibilidade de poder reconquistar isso junto dos fornecedores. Então qual foi uma das primeiras ações que nós fizemos? Fomos para o campo. Sentar com os clientes, escutar os clientes,
mostrar essa mudança que a empresa fez. E o que o André fala muito, nós não vendemos produto, nós vendemos soluções. Então isso fez com que a gente se aproximasse dos clientes, sentasse com eles, entendesse as dores. Hoje nós temos um time de representantes, né? Hoje nós atuamos em mais de 14 estados do Brasil. Então, a gente leva para os nossos clientes, como acabei de falar, soluções, produtos com muita credibilidade, qualidade e com muita segurança. E mostrando para ele que com nós ele tem fornecimento ao longo do ano. Ele pode fazer os seus planejamentos, tanto lá no confinamento, quanto nas fábricas de ração que nós atuamos hoje, quanto nas grandes cooperativas, nas grandes multinacionais. E com o passar dos meses, os clientes foram entendendo que eles podiam depositar na São Lourenço confiança. Voltou aquela credibilidade do passado. E isso aconteceu 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. E nós falávamos, né, Ronaldo, sobre isso, né? Sim. E como é que a gente chega na Lure, né? Olha que interessante, né? Vou fazer um merchan gratuito para vocês aqui, tá? Muito obrigado. E até me permita, também vou usar o nome de um outro cliente de vocês, Sim, né? sim. Em 2024, né, Marcelo? Foi quando que eu e o Marcelo, 2024. principalmente, conversávamos muito, né? Em janeiro. Nós precisamos ter uma empresa, uma consultoria que vem nos ajudar na parte de governança. Ou seja, vem nos ajudar a estruturar cada vez mais a empresa para esse crescimento que o André sempre sonhou. Sustentar um crescimento. Né? Exatamente. E nós conversamos com algumas outras empresas, né, Marcelo? Conversa com uma, conversa com outra, e vai, faz aquele bate-papo. E um belo dia eu fui visitar o pessoal da Agróvila. Né? Lá o pessoal do João do Marcos. João Marcos, do Lucas. Lucas, a turma. E eu fui numa visita lá e me surpreendeu. Achei muito bacana a maneira como fui atendida, a maneira como eles apresentaram a empresa, toda aquela sistemática da empresa. E no final da reunião eu falei, olha, deixa eu perguntar para vocês, quem que apoia vocês em tudo isso? Olha, nós temos uma empresa que nos apoia, é o pessoal da Lure. Falei, mas eles são da onde? São daqui. Que bacana. Aí foi onde que eles passaram o contato de vocês. Sim. E foi onde que a gente entrou em contato a primeira vez, né? Você mandou um zap, né? Exatamente. Eu tava ali, foi bem no comecinho do virada de ano, né? 23 para 24. Foi em janeirão ali. Né? Exatamente. Janeirão. E Exatamente. aí, conversa aí, conversa ali. Eu lembro direitinho. Você mandou um zap. Tudo bom. Então, mas quem cuida disso aqui na empresa é o Marcelo. Vou te passar o contato dele aqui. Você conversa com ele. Aí fui conversar com o Marcelo. Não, o Marcelão aqui é um apaixonado por essa parte de governança, Sim. essa parte de mapeamento de processos e tudo, né? Então eu vejo que assim, hoje a forma como a São Lourenço hoje está posicionada no mercado, ela demonstra muita credibilidade e mostra para os seus clientes que eles podem ficar 100% tranquilos em fechar negócio com nós. Por isso que a gente vem trabalhando, né, André, ano após ano, esse crescimento da empresa. Nós chegamos a trabalhar por meses sem venda, ou seja, só cumprindo contratos com clientes. Mas por que isso? Porque o nosso cliente que apostou em nós, ele não pode ficar sem produto. Então nós chegamos a ficar 5, 6 meses, muitas vezes, durante o ano, somente atendendo pedidos, produção de clientes que já travaram com nós. Mas por que isso acontece? Porque esse cliente, ano após ano, ele vem vendo que ele pode ter na São Lourenço também o seu crescimento. Por coincidência, hoje um cliente me ligou justamente fazendo essa pergunta. Nós estamos em fevereiro, hoje já começando o ano, bem dizer, né? Passou janeiro. O cliente já me pedindo o que nós imaginávamos pro 2026. Ou seja, ele já estava fazendo o seu planejamento. Nós temos hoje no nosso insumo uma capilaridade muito grande, mas principalmente um uso para dietas totais hoje em confinamentos. Você substitui volumoso, né? E esse cliente hoje vindo nos pedir o que nós imaginávamos, como que nós iríamos nos posicionar no ano, porque ele queria nos escutar para ele também se posicionar. Sim. Então isso para nós é um feedback indiretamente falando assim, vocês estão no caminho certo. Então isso é muito importante. Muito bom. E eu vejo que no mercado de vocês tem muito essa conversa, né? Assim, para entender, e aí, para onde que tá indo, como é que tá aí, vocês estão sentindo isso, estão sentindo aquilo. Isso vai criando ali uma troca de conhecimentos, experiências, visão de futuro para ajudar, né? Porque realmente, como a gente estava falando lá atrás, né? O mapa não é o terreno, então eu preciso errar o mínimo possível, né? Porque muita coisa pode acontecer ao longo do ano. E eu vejo o André, a gente às vezes conversando, né, lá no nosso último planejamento estratégico, a gente aproveitou tomando um cafezinho lá, né? E o André é preocupado, esse mercado de commodity é difícil. Exatamente.
Porque pode mudar de uma hora para outra e não é fácil. Essa é muita emoção, né? É. O nosso produto, ele é um produto que tem uma particularidade que não existe em bolsa, né? Como você pode travar uma soja, um milho, um óleo de soja, vários outros commodities, a nossa especificamente não tem, né? Então vai muito do feeling ali, o posicionamento dele no mercado, como é que a gente entende e consegue passar para os clientes aonde que o produto se posiciona, de que forma, né? E aí como é que nós enxergamos isso ao longo do ano? Como é que nós enxergamos isso em momentos que, por exemplo, vem o mundo extremamente globalizado como está, vem notícia que a China restringe a importação de carne, que é o nosso maior cliente hoje, né? De repente isso dá um impacto no preço da arroba, que impacta o nosso cliente, que nos impacta, que vai impactar o nosso fornecedor também. A União Europeia agora faz o acordo com o Mercosul. Aí o Como é que isso vai Trump vem e impactar? coloca um montoeiro de taxa. Pô, Exatamente. como é que a gente posiciona isso, né? E hoje, com 25 anos, a empresa está bem madura já, a equipe, igual você falou, extremamente comprometidos, muito coesa a equipe. Em determinados momentos a gente senta e vamos fazer um brainstorm aqui. Nós vamos chorar ou vamos vender lenço, né? Igual aconteceu em 2022 para 2023, com o final da pandemia, onde o preço das commodities todos voltaram, né? Soja que chegou a R$ 200 a saca, de repente voltou para 150. E o caroço algodão a mesma coisa, chegou a R$ 2.000 a tonelada, de repente voltou para 700. Então, como é que você trata isso no dia a dia com esse tipo de rally que existe aqui, que é mundial hoje já, né? Sim. Tudo ligado, né? Agora, eu tava puxando aqui, foi ali mesmo, o kickoff, né? Foi dia 23 de janeiro de 2024. Então, foi quando a gente realmente começou essa jornada, né? Foi. Agora, eu digo essa jornada com a contribuição da Luri, né? Porque aí Exato. a Luri entra nessa história bonita da São Lourenço, né? E pra gente é uma honra, um prazer estar lá com vocês, contribuindo, que é o nosso propósito, né? Preparar organizações para serem excelentes, né? Então, a nossa contribuição é, de alguma forma, ajudar nessa excelência na gestão da São Lourenço, né? E falando um pouco dessa entrada da Luri, do trabalho, eu vou abrir agora algumas coisas que a gente nunca tinha conversado sobre isso, mas é curioso, né? São fatos interessantes. Quando a gente começa o trabalho, isso é um trabalho muito puxado, o Bol faz aquele primeiro contato e depois o Marcelo. Então a Luri tem 18 anos no mercado, eu atuo com consultoria já há 2 décadas, né? Então a gente já tem bastante experiência, então a gente fica ligado em alguns sinais, alguns alertas de projetos que podem dar certo, projetos que podem ter mais dificuldade, né? Então, por exemplo, lá a gente contou essa história aqui num podcast, né, da história do grupo Avilages, né, do grupo de hospitais, do grupo do agro, né? E lá a gente teve alguns desafios no primeiro momento, a gente contou bem essa história, né? O primeiro ano do projeto foi o primeiro ano que as coisas não andaram muito, né? Porque a gente estava plantando muita coisa, fazendo muitos ajustes, né? Para depois a gente começar realmente a avançar mais com o projeto. E então a gente fica muito atento a isso. Quando a gente começa o projeto lá na São Lourenço, eu já percebia claramente assim o Marcelo, por exemplo, como um cara e o próprio Bol, né? Pessoas que iam apoiar o projeto e botar o projeto para frente e defender o projeto, né? Esse projeto de profissionalizar a governança, de rodar o plano estratégico, né? Começar a estruturar tudo isso. Mas a gente nunca sabe quem vai jogar a favor e quem vai jogar contra. Pode ter pessoas dentro da empresa que vão jogar contra, né? Exato. E pessoas que vão ficar neutras, né? Ou indiferentes. Então a gente sempre fala que o sucesso do projeto começa com o engajamento da alta direção. Esse é o pilar base. A gente faz até 5 degraus ali para o sucesso do projeto, e o degrau base que sustenta a escada é o engajamento da alta direção. Então eu já percebi o Bol, o Marcelo engajados, mas eu tinha uma preocupação com o André, que às vezes eu olhava assim, eu não sei se o André tá tão engajado no projeto. Eu digo no começo, né? Eu via o André com várias preocupações, o que é normal, né? É o capitão do navio ali cheio de coisa para olhar, né? Porque o navio tá navegando ali naquelas águas ali que ainda não estão tão tranquilas, né? E vocês ainda estavam no processo de recuperação, já estavam se preparando para sair, mas ainda estavam na recuperação. Então, o começo do projeto,
eu via ele andando, mas eu e via, assim, a turma bem engajada, né? É, Mas o André eu ainda ficava um pouco preocupado. Mas em algum momento, assim, a gente começou a avançar com o projeto, a gente fez o plano estratégico, o desdobramento, aí começaram os ritos, né? A gente começou também a mentoria com a alta direção. E aí, em algum momento ali, eu comecei a perceber que o André virou a chave, né? Assim, essa foi uma percepção. Claro que eu posso estar errado, mas a minha percepção foi essa, né? No primeiro momento ele estava meio assim, talvez um pouco desconfiado, depois ele comprou realmente a ideia. E aí, quando você tem a alta direção toda engajada no projeto, o projeto deslancha de maneira sensacional, né? Então, assim, vocês, para nós, são um case de um projeto bem sucedido, de uma empresa que comprou a ideia, a alta direção se engajou, fez a coisa acontecer e o projeto está rodando muito bem, né? A gente vê nosso nível de maturidade na governança da estratégia avançando. A gente faz o nosso diagnóstico anual, a gente vê que ele está avançando, né? Então, tem planejamento estratégico, tem cada vez mais dado, mais informação, esse desdobramento já está rodando, os ritos estratégicos estão bem já rodando com muita consistência, né? Agora a gente já também começa a rodar os ritos mais táticos, né? É, no segundo ciclo, a gente está entrando no terceiro ciclo do projeto, a gente roda 24, roda 25, e agora está começando 26. Então, o primeiro ano foi aquele ano de base, né, de estruturação. Segundo ano, a gente avança, inclusive com a entrada da equipe de RH, para também avançar nessa pauta do RH, no tema do RH dentro da empresa, né? Vocês conquistam prêmios ali, certificações de RH. Mas eu queria tirar essa dúvida minha, né? Assim, a gente nunca conversou sobre isso, mas minha percepção estava mais ou menos certa, foi o começo meio assim, depois a chave virou. Como é que foi isso aí? Foi exatamente isso mesmo. Exatamente isso. Olha só, tá vendo? Nós todos sabemos assim que a quantidade de empresas ou de pessoas que vão nas outras empresas oferecer serviço de consultoria é um negócio louco. É muita gente, né? Uhum. Então todo dia tem uma consultoria batendo na porta, oferecendo isso, aquilo, aquilo outro. E meu perfil de extremamente conservador, primeiro, e eu não sou mineiro, hein? Primeiro a gente Mineiro e desconfia, né? Goiânia, mais ou menos assim, tá tudo um do lado, né? Então, assim, realmente nós não tínhamos experiência com vocês, não conhecíamos o trabalho da Lure, né? E no primeiro momento eu fui muito concordando com o que o Marcelo e o Bol traziam para a gente. Falou, olha, nós precisamos desse tipo de empresa para nos ajudar. E eu olhava e falava assim, tá, eu vou dar um voto de confiança e vamos ver o que essa turma traz de diferente para São Lourenço, né? O que eles conseguem nos acrescentar, né? Então, naquele primeiro momento foi exatamente isso mesmo que você falou. Eu ficava observando aonde que ia ser, os passos que iam seguir, etc. Quando o negócio começou a engrenar, começou a rodar direitinho, e aí eu fui percebendo como aquilo estava contribuindo para o crescimento da empresa, como estava nos ajudando a fazer os planejamentos e etc. E aí vieram as mentorias de você com a gerência, e eu fui percebendo realmente que aquele era o caminho certo a seguir. Então, fomos muito felizes na contratação da Lure para nos apoiar. Nos apoiou muito e tem nos apoiado nesse planejamento estratégico. A gente pensar no continuidade do crescimento da empresa, quais são os projetos, de que forma que nós vamos fazer para alcançar aqueles projetos, os objetivos. E no segundo momento, a São Lourenço fica tão satisfeita com o trabalho da Lure que contratamos então a parte do RH estratégico, né? Entendendo que o colaborador é um patrimônio da empresa, que nós temos que valorizar aquilo, né? E a vinda do RH estratégico para a empresa, ele vem de encontro a isso também. Poxa, o trabalho na parte de governança, ele tá sendo tão exitoso que eles vão entregar a mesma coisa, o mesmo nível de compromisso e de confiabilidade na parte de RH estratégica. E para nós está sendo excelentes experiências, né? A gente tem, então, experimentado o seguinte, resolvemos a parte financeira da empresa.
resolvemos e equacionamos a parte comercial. A parte administrativa e financeira é a mesma coisa. A parte fábrica também está bem dominada. Controladoria, então hoje a gente produz números magníficos na parte de gestão de todas as áreas. E aí vem a Luri, então, para somar com essa equipe bem montada, que eu fui, felizmente, muito abençoado, como você colocou no convite a todos eles, para então nos apoiar. E agora? Da agora para frente? Como é que a gente faz isso ficar sustentável? Como é que nós colocamos todos os colaboradores, os demais níveis de colaborador, junto conosco, pensando junto conosco, entendendo como isso funciona, entendendo aonde onde que ele está sentado, aqui ele veio para apoiar a empresa, né? Então a gente temos trabalhado todo esse assunto e nos preparando então para apoiar a empresa para continuar dando largos passos de crescimento aí, né? Perfeito. Uma coisa muito rica desse trabalho é a continuidade dele. Porque a governança, governança é a gestão, né? Elas pressupõem aprendizado. Então, elas pressupõem melhoria contínua. Então, se eu não estou melhorando, é porque eu não estou fazendo gestão. Porque a gestão ela tem que provocar e estimular melhorias. Com certeza. Né? Uma vez que eu planejo, coloquei a meta, se eu bati a meta, o que eu posso melhorar? Se eu não bati, quais foram as lições aprendidas? Como é que eu vou ajustar? Então, esse ciclo que a gente vai sempre melhorando que é a parte mais rica da governança e da gestão. Então, quando a gente começa o trabalho lá em 24, roda o primeiro ciclo, faz o primeiro planejamento estratégico, eu sempre falo, não preocupa com o primeiro planejamento estratégico, ele não vai ser perfeito, né? Mas a gente está aprendendo, a gente está fazendo exercício, a gente está aprendendo, vai rodar um ciclo inteiro, vamos aprender muita coisa. Então, o segundo vai ser melhor que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo, e assim a gente vai aprimorando, né? Nossa análise do cenário atual vai ficando mais robusta, a nossa visão de futuro vai ficando mais assertiva, a gente vai errando menos no nosso planejamento, né? E aí, isso com vocês, para mim, fica muito claro, né? O quanto vocês foram evoluindo nessa jornada. O quanto o segundo planejamento foi melhor que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo, os desdobramentos, os ritos, né? Os eventos, né? O evento de lançamento para apresentar o plano estratégico, né? A gente estava conversando lá no dia do evento, lá, né? A diferença desse terceiro evento, né? O primeiro foi bem caseiro, né? O primeiro, né? Aí depois o segundo já melhorou, já fiz um local melhor. O terceiro, então, sensacional, Fantástico. né? Todo organizado pela equipe do RH e a coisa toda e tal. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês também dessa evolução e essa percepção. Foi um pouco que a gente estava conversando até no dia do evento, né? Como é que foi isso aí? Hoje eu e o Bol, a gente estava comentando sobre isso no almoço, né? A gente estava almoçando com a Camila da equipe da Luri, né, do RH estratégico, que estavam conosco hoje. A gente estava falando um pouco do evento, né, e vendo a evolução da São Lourenço, né, a gente estava falando até dos últimos 5 anos, né? A gente estava falando ali da minha chegada, a chegada do Pedro, Luiz, o Fábio e o Bol, né, na sequência, e a entrada da Luri, né? E a gente começa ali em 2024, quando o Bol trouxe a oportunidade, né, de fazer a parceria com a Luri. E eu e o André, a gente conversa muito e a gente fala assim que a São Lourenço tem uma régua alta. É verdade. Então, parte da desconfiança, né, André, inicial, é porque a nossa régua é alta, né? E a gente sabe onde a gente quer chegar, né? E realmente os desafios são grandes, então a gente precisa de parceiros grandes, né? Então a gente já recebeu N consultorias que a gente, na apresentação, a gente já fica um pouco desanimado, né, com o que é proposto. E eu trago 2 exemplos de apresentações, de kickoff que eu fiquei satisfeito, que foram assim, brilharam meus olhos, né? É a Luri Consultoria, quando eu conheci vocês, e a outra é a Simmer Energia também, que é a nossa consultoria energética, que o dia que o André também a gente conversou com eles, né, falou assim, nós vamos contratar esse pessoal. Legal. E o pessoal vale cada centavo, né? Sim. Estão muito bons. Aí, começamos o trabalho com vocês, pra ver. Já fizemos um ótimo planejamento estratégico, mesmo sendo o primeiro. O trabalho foi tão bem feito já naquele primeiro ciclo que a gente revisitamos a missão, visão e os valores. Sim. Desde então a gente nunca mudou, porque estão bem adequados, né, para isso.
E a gente tem evoluído ano após ano. Começamos com os primeiros ritos, né? A primeira RASP, Eu ia falar disso mesmo. né? Depois da primeira RASP, depois de uns 6 meses, ó, agora vocês vão fazer a RAI. Isso. Quer dizer, hoje é um negócio tão automático, né? É. E a gente começou com RASP só, né? Acompanhando o status dos projetos. Depois fomos para RAI. E aí, em 2025, a gente deu outro passo, né? Fizemos a RAT, Sim. que já vai com a nossa equipe tática. E começa ali o painel de indicadores, que fizemos o primeiro painel de indicadores ali. Hoje já é a versão 3, 4 já. Então, quer dizer, tem os indicadores, como o André falou, cada dia mais informações para a gente atuar ali, né? Então, assim, a evolução é gigante, né? Da São Lourenço com a parceria da Luri. Muito bom. Eu ia falar justamente disso, Marcelo, dos ritos, né? É. Uma das coisas que quando eu cheguei na São Lourenço, não se tinha muito hábito de fazer reuniões, né, André? Assim, de toda a equipe, sentar, conversar. Engajamento. E no nosso segmento, como o André falou, é um segmento que ele muda muito rápido, que nós trabalhamos com commodities. E a nossa commodity em específico, que é o caroço, ela não está na bolsa de valores, como está o soja, o milho, a arroba do boi. Então eu sempre falo que nós temos que falar muito entre nós. Falar muito, planejar. E com a chegada da Luri, isso tudo foi organizado. Então hoje nós temos ritos de conversas. Hoje o André consegue ver a tempo e hora quais são todos os projetos que estão em andamento dentro da empresa. Nós entregamos agora em janeiro, né, de todo o nosso orçamento do 2026 para o André, desde as despesas, desde dos faturamentos. Então chega a ser até emocionante falar de ter conseguido, num curto espaço de tempo desse, ter feito esse planejamento, né? Uma coisa que o André esqueceu de falar, que acho que é importante deixar registrado aqui, é o curto tempo que a São Lourenço ficou em RJ. Sim. Hoje nós estamos numa década, como o André falou, uma dificuldade muito grande para o agronegócio. Nós temos visto aí pedidos de recuperação judicial acontecendo a níveis nunca vistos antes. Tanto que a própria recuperação judicial muitas vezes cai em descrédito, né? Empresas hoje usam dessa ferramenta fantástica para isso. E a São Lourenço realmente ela é um case, não só para a Luri, mas para outras empresas que nos apoiaram, porque ela nunca quis ficar em RJ. Ela nunca quis ficar. Então ela usou esse período para amadurecer, alinhar os processos. Coincidentemente ou não, a Luri chegou bem nesse processo, né? E fala um pouco mais para nós, André. Quanto tempo que ela durou dentro do RJ e como é que foi esse sentimento da entrada e da saída dele? O sentimento sempre foi de acertar, né? De querer acertar. E a ferramenta da RJ, ela foi um remédio amargo de ser tomado, mas foi um remédio que cumpriu o seu papel, foi muito eficaz, né? Então nós, ali em 2019, nós fizemos o pedido de RJ, fizemos a venda do imóvel, colocamos o produto da venda todo dentro da empresa para poder, então, entregar o capital de giro, a demanda de capital de giro que tínhamos, né? Já em 2020, como o Marcelo falou, a empresa então já virou a chave, já começou a dar resultado novamente. Em 2021 crescemos 30% em relação a 2020. Em 2022 crescemos mais 30% em relação a 21. E aí já fizemos o pedido para finalizar a RJ, porque a minha pressa era acabar com aquela fase, já que eu entendi que a empresa então tinha conseguido se organizar, a equipe estava no caminho certo, os pontos principais onde tínhamos que atuar, atuamos, e com maestria então apresentamos esses crescimentos. E já em 2023 nós fizemos o pedido para finalizar a RJ, né? Aí por uma série de burocracias e cumprimentos de prazos jurídicos lá, isso só veio acontecer em 2024, né? Mas naquele momento a empresa já estava saneada, já estava nesses níveis de crescimento aí que viemos apresentando. E de lá para cá, todos os anos a empresa cresce um pouco e se consolida, né? Com essas boas parcerias aí que a gente tem feito aí com vocês também, né? Sensacional, né? Assim, o case mesmo de declínio e reestruturação, recuperação e retomada de crescimento, né?
Só vou puxar um parênteses aqui que o Bob falou uma coisa muito importante, que é a questão dos ritos e das reuniões. Então, às vezes você chega numa empresa e você vai organizar os ritos, ou vai falar dos ritos, né? E o pessoal fala assim, nossa, lá vem mais reunião, né? Aqui tem reunião demais, a gente faz mais reunião do que trabalha, né? E eu concordo, se você está fazendo mais reunião do que trabalhando, tá errado, né? A ideia dos ritos, na verdade, é exatamente para eliminar as reuniões que são desnecessárias. Às vezes eu estou fazendo um bocado de reunião porque eu não tenho as reuniões ou os ritos organizados. Aí, como eu não tenho isso organizado, tem que sair fazendo um bocado de reunião mesmo. E aí, a pior coisa que tem, na minha opinião, é você entrar naquela reunião que sai de nada para lugar nenhum. Às Nossa. vezes você fica ali 2, 3, 4 horas numa reunião e um blá 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 danado e você Reunião vai sem falar, pauta. meu Deus, isso aí é para matar. A gente cheio de coisa para fazer, tá ali naquela reunião, falando, nossa, não tá saindo para lugar nenhum, né? É. O que é diferente tem um rito estruturado, né? Tem pauta, tem agenda, tem horário, né? E você vai organizar e aquilo ali. E uma vez que isso está consolidado, está consistente, está efetivo, você de fato elimina as reuniões desnecessárias. Então, aí sim você acaba com essas reuniões que a gente não quer ter e coloca só as que são importantes, né? Que realmente vão manter o negócio rodando. Mas muito bacana porque a gente sai da, é, da recuperação judicial e começa a expandir. Então, hoje, a gente já está com o nosso tempo aqui bem avançado, então a gente vai já caminhar para o fim do nosso podcast, mas a gente depois vai ter que marcar um outro podcast, né? Porque a gente contou a história até aqui e a gente começa a entrar num outro momento, de repente, um momento de expansão, uma nova fase para São Lourenço, né? Então, isso Exato. também vai produzir histórias ricas para o futuro aí, né? Muito desafio à frente. Uma coisa que vocês comentaram, que eu vou reforçar aqui também, é o quanto vocês evoluíram, né? Assim, não só na metodologia, mas como empresa, como time, como governança, como gestão, vão continuar evoluindo. Por que que eu sei disso? Porque vocês são muito exigentes, muito criteriosos, muito perfeccionistas. Eu cansei de participar de reuniões com vocês, de planejamento e tudo, e perceber isso, né? Assim, a gente até brinca, né? Nas mentorias a gente falava um pouco disso, né, André? Que vocês têm que celebrar mais. Porque às vezes o resultado tá sensacional, mas tá um pouquinho ali abaixo do que você esperava e já começa a ficar aquela tensão, aquela coisa e tal. E na verdade o resultado tá ótimo. Então, assim, isso também é importante, né? Manter essa exigência, esse nível de perfeccionismo, de critério, de querer ter sempre não aceitar nada menos do que o ótimo, né? Mas também saber celebrar, né? Todos esses resultados que vocês foram conquistando ao longo do tempo, né? Também ter um pouco mais de leveza ali, não ficar tão, né, assim, ansioso, É. né? Saber também ter um pouco dessa leveza e celebrar esses vários resultados que vocês têm. Mas vocês estão evoluindo em tudo isso aí, né? A gente ainda tem muita coisa para aprender, né? Essa é uma das coisas que Somos nós jovens, né? estamos aprendendo. Muito. Mas realmente nós somos muito perfeccionistas, todos nós. A gente quer o máximo do melhor, mas você tem toda a razão onde nós ainda vamos aprender isso também. Não, já estão aprendendo, já. E por fim, nós fico muito lisonjeado pelo convite. Peraí, então deixa eu já fazer o fechamento aqui agora, que a gente está caminhando para o fim aqui do nosso podcast, né? Aham. Então agora eu que vou agradecer vocês, né? Muito obrigado aí pela participação. Aceitaram de pronto o convite, né? A gente estava lá no evento, batendo um papo, falei, gente, essa história de vocês é muito bonita. A gente tem que contar essa história no podcast. Vocês já aceitaram de pronto o desafio. Vieram aqui, então muito obrigado por estar contando essa história aqui, né? E agora sim, deixar vocês também se despedirem aí, fazerem uma última fala para a gente fechar o nosso podcast aqui. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Ronaldo, agradecer pelo convite. Eu fui um dos primeiros que falou para você, essa história tem que ser contada. Sim, é verdade. Acho que quem viveu ela, nada mais justo que compartilhar com os demais, com quem estiver escutando esse podcast, quem estiver nos vendo, com certeza vai tirar boas lições. Eu acho que a resiliência é uma das coisas que fez o sucesso. O André ter apostado no projeto, ter confiado em nós também. Muito obrigado, André, pela confiança depositada, né? E sucesso, Ronaldo, que a Luri continue inspirando empresas, continue alicerçando e crescendo. Muito obrigado. Tamo junto. Eu falo das minhas palavras também, as palavras do Bol. Muito obrigado pela oportunidade. A
a gente que vive o dia a dia da São Lourenço, a gente sabe que isso é um case mesmo, é um case de sucesso. Eu falo com o André que ele ainda vai escrever um livro. Sim. Aqui, essa uma hora aqui, Já é base pro livro, ela já. foi uma pitada de muita coisa que ele já fez na vida, né? Na história dessa empresa. E a gente é muito feliz de estar nesse momento, né? Porque lá em 2020, né, André, o cenário era bem desafiador. A gente acreditou, a gente colocou a mão na massa, literalmente mesmo, e estamos colhendo os frutos, né? Então, junto com a Luri, vamos longe ainda. Muito bom. Obrigado. Você tem razão, nós falamos pouco a respeito de qual é o posicionamento que nós estamos hoje, onde que nós estamos no mercado, e isso é bacana também. Mas a história realmente ela foi bastante desafiadora. Nós contamos com boas parcerias, como nós dissemos aqui, né? A Luri, Dr. Murilo Lobo, Agnaldo, vários outros aí alguns outros, não foram vários não, que nos apoiaram e que nós entendemos que realmente estavam nos trazendo guarida e ali a gente podia então acreditar e confiar e seguir o que nós aprendemos junto com vocês. Tive um apoio incondicional da minha esposa, que eu sou muito grato a ela. Todos os dias da minha vida me apoiou, e Deus que nos iluminou para a gente poder virar esse jogo aí e contar a história bonita realmente que nós estamos contando agora, né? A parceria com a Luri, ela é fundamental, a gente entende, para o crescimento da empresa. Vocês realmente mostram e nos trazem para a gente como fazer uma boa estratégia para a governança, e isso realmente nos entrega um bom planejamento estratégico para a gente continuar crescendo aí. Obrigado mais uma vez. Muito bom, sensacional. Obrigado mais uma vez, pessoal. E agora, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu adorei esse conteúdo, né? E sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, e todas as nossas redes aí. Siga a turma aí também, a São Lourenço, né? Vocês vão aprender muito, como com certeza aprenderam aqui nesse podcast. E até o próximo Luri Talks. Muito obrigado.